Nós estamos estudando juntos a carta de Paulo à igreja de Corinto e nós já aprendemos, eu acredito, muitas coisas olhando para essa carta. Nós já vimos que a cidade de Corinto não era uma cidade fácil, que o povo que vivia naquela região, que havia se convertido a Cristo, enfrentava os dilemas de uma cultura pagã, os dilemas de uma cidade que era próspera financeiramente, mas uma cidade idólatra, de uma cidade com muitos problemas, com muitas dificuldades, não muito diferente daquilo que vivemos nos dias de hoje. E eu deixo aqui só para destaque, para que fique no seu coração, sempre que você for estudar a carta de Corinto, então trago aqui essa breve introdução. Ela foi escrita no ano 55 depois de Cristo. Paulo envia essa carta quando está na cidade de Éfeso. Era uma metrópole grega, próspera, mas marcada pela decadência moral. Uma diversidade cultural e disputas já aconteciam dentro da igreja. Nós estudamos isso até no capítulo 14, destacamos ainda isso no domingo passado. Era uma cidade cosmopolita, pluralista e competitiva, disputa e ostentação até no uso dos dons espirituais. Vimos isso também no domingo passado, falamos sobre o dom de línguas, e vimos que o dom de língua não é o dom da fofoca, a fofoca é um problema. O dom de línguas, a gente viu ali, estudou um pouquinho mais. Se você quer conhecer um pouco mais sobre isso, entra depois lá no YouTube e assiste a mensagem do domingo passado. Valorizavam falar em línguas como sinal de espiritualidade superior. Paulo escreve para corrigir essas distorções doutrinárias, comportamentais também. E aqui no capítulo 15, que nós entramos agora, nós vamos ver aqui que é o maior capítulo de 1 Coríntios, lembre-se disso, que não havia essa divisão de capítulos, versículos, mas quando foi feita essa divisão, foi feita porque nesse capítulo há uma maior ênfase à ressurreição de Cristo. É o maior texto de defesa à ressurreição de Cristo que nós vamos encontrar no Novo Testamento. Naquela época, dentro daquela cultura, tinha uma grande influência do gnosticismo e do epicurismo. Então, eles desprezavam o corpo. Então, para eles era assim, Como assim? Ressuscitar esse corpo glorificado? Será mesmo que existe a ressurreição? Era um questionamento que existia no meio daqueles cristãos ali, que estavam vivendo a nova vida com Cristo. E alguns membros rejeitavam a rejeição, não criam. Para ficar mais fácil, simples, eu trouxe aqui essa divisão de 1 Coríntios, capítulo 15. Você pode aí depois também entrar no YouTube e tirar uma foto aí para você guardar e estudar em casa. Do versículo 1 ao versículo 11, a ressurreição de Cristo. Do 12 ao 34, ele vai destacar a ressurreição dos mortos. E do 35 ao 58, o corpo glorificado e a vitória final. Mas para não ficar apenas nas minhas palavras, vamos ler 1 Coríntios, capítulo 15. Observe a leitura desse capítulo, porque nós vamos fazer alguns destaques na sequência, estudando esse capítulo. Irmãos, quero lembrá-los do evangelho que preguei a vocês. Evangelho significa... O que significa a palavra evangelho? Não me envergonhe, irmãos. A gente já estudou isso. É o quê? Boas novas, Boas novas, boa notícia. Então, Paulo está dizendo, eu quero lembrar da boa notícia que eu preguei para vocês, o qual vocês receberam e no qual vocês estão firmados. Por meio deste evangelho, vocês são salvos. Por meio dessa boa notícia, vocês são salvos, se guardarem firmemente a palavra que preguei a vocês. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Pois o que primeiramente transmiti a vocês foi o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Segundo as Escrituras, havia sido profetizado que viria um Messias, um libertador, um salvador. Então as Escrituras se cumpriram, as profecias se cumpriram. Cristo morreu em nosso lugar, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. Apareceu a Cefas e mais tarde aos 12. Depois disso, apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido, morrido. Em seguida apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos. Finalmente, como a um que nasceu fora do tempo, apareceu também a mim, pois eu sou o menor dos apóstolos e nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus.
mas pela graça de Deus sou o que sou, e sua graça para comigo não foi inútil. Antes, trabalhei mais do que todos eles, contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, quer tenha sido eu, quer tenha sido eles, é isto que pregamos, e é nisso que vocês creram. O que que ele está falando que ele pregou, e o que é que ele está falando que eles creram? Vamos lá, interpretação do texto dentro do contexto aqui, né? Sobre o que ele está falando? Sobre a morte e ressurreição de Jesus Cristo, ok? Fechamos? Todo mundo junto? Então, vamos dar sequência. Ora, se é pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês dizem que não existe ressurreição dos mortos? Se não há ressurreição dos mortos, Cristo não ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Mais que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas se os mortos não ressuscitam, ele também não ressuscitou a Cristo. Pois se os mortos não ressuscitam, então Cristo não ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, a fé que vocês têm é inútil, e ainda estão nos seus pecados. Nesse caso, também os que dormiram em Cristo pereceram. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos os mais miseráveis de todos os homens. Olha a ênfase, se é apenas para essa vida que temos esperança em Cristo, somos os mais miseráveis de todos os homens. Contudo, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias entre aqueles que dormiram. Olha, contudo, de fato, comprovado, a ressurreição de Cristo não é uma história, mas é um fato que realmente aconteceu. Então, contudo, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias entre aqueles que dormiram. Visto que a morte veio por meio de um homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um homem. A morte veio por meio de um homem, ele está se referindo a Adão. A morte entrou no mundo através de Adão, pecado, né? De Adão e Eva, lá no princípio. Também a ressurreição dos mortos veio por meio de um homem. Da mesma forma que em Adão todos morreram, em Cristo todos voltarão a viver. Aleluia. Mas cada um por sua vez. Cristo as primícias. Depois, quando ele vier, os que lhe pertencem. Então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo o domínio, toda a autoridade e todo o poder. Pois é necessário que ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. Vai entrar em escatologia aqui, né? O último inimigo a ser destruído é a morte, porque ele sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés. Ora, quando se diz que todas as coisas lhe foram sujeitas, fica claro que isso não inclui o próprio Deus, que submeteu a Cristo todas as coisas. Quando, porém, tudo estiver sujeito a ele, então o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, a fim de que Deus seja tudo em todos. Se não há ressurreição, o que farão aqueles que se batizam por causa dos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que eles se batizam por causa deles? Quanto a nós, por que nos expomos a perigos o tempo todo? Quanto a nós, ele está falando àqueles que estão no campo, aqueles que estão insistindo na mensagem, na propagação do evangelho. Lembre-se de que ser cristão naqueles tempos não era como nos dias de hoje. Dizer eu sou evangélico e está tudo bem, virou, parece até modinha, né? As pessoas dizem eu sou evangélico, eu faço parte de uma comunidade religiosa. Não, ser cristão era motivo de perseguição. Você corria o risco de perder a sua vida. Quem de vocês aí está correndo o risco de perder a vida, está sofrendo grande perseguição hoje, porque fala de Jesus? No nosso país, nós não sofremos perseguição como em outros países. Vimos isso no nosso culto de missões, né? Culto das nações que tivemos recente. Então, pense sobre isso. Quanto a nós, por que nos expomos a perigo o tempo todo? Aqueles cristãos estavam enfrentando um grande perigo de perder a própria vida. Todos os dias enfrentam a morte, irmãos. Isso digo pelo orgulho que tenho de vocês em Cristo Jesus, o nosso Senhor.
Se foi por meras razões humanas que lutei com feras em Éfeso, que ganhei com isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Não se deixe enganar. Olha aí agora o alerta que Paulo vai dar. Ele já defendeu aqui, né, o evangelho, já expôs o evangelho, ele deixou claro que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Ele é a nossa motivação para existir, para ser e existir, mas nós precisamos ter uma vida como alguém que vive agora para Cristo. Então não se deixe enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Recuperem o bom senso. Olha esse puxão de orelha que Paulo dá, né? Não sei como pega para você, mas para mim eu fiquei reflexivo sobre. Recuperem um bom senso, como convém, e parem de pecar. Pois alguns são ignorantes quanto a Deus. Digo isso para a vergonha de vocês. Mas alguém pode perguntar, como os mortos ressuscitam? Com que espécie de corpo virão? Insensato. O que você semeia não nasce, a não ser que morra. Quando você semeia, não semeia o corpo que virá a ser, mas apenas um simples grão, como de trigo ou de outra planta. Mas Deus lhe dá um corpo, segundo a vontade dele, e dá a cada espécie de semente um corpo apropriado. Nem toda a carne é a mesma. Os homens têm uma espécie de carne, os animais têm outras, as aves outras, e os peixes outra. Há corpos celestes e há também corpos terrestres. Contudo, o esplendor dos corpos celestes é um, e dos corpos terrestres é outro. Um é o esplendor do sol, outro da lua, outro das estrelas. Cada estrela tem o seu próprio esplendor. Assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado é perecível e ressuscita imperecível. Paulo está falando aqui sobre um corpo glorificado. Essa é a expectativa que nós temos. Nós estamos num corpo que é mortal, nós estamos num corpo que é passageiro. Ele usa aqui, né, a questão da semente, ele traz uma visão do campo, uma visão agrícola. Você planta uma semente de mamão e nasce abóbora, é isso? Não, né, você planta uma semente de abóbora e nasce abóbora, né? Então cada semente vai gerar um corpo conforme aquilo que foi semeado. E agora ele fala sobre um corpo glorificado, um corpo imperecível, porque ele está comparando esse corpo ao corpo de Cristo. Ele começa a comparar a nós cristãos com aqueles a comparar com Cristo. Assim como Cristo ressuscitou dentre os mortos, nós também ressuscitaremos em corpo glorificado. É semeado em desonra e ressuscita em glória. É semeado em fraqueza e ressuscita em poder. É semeado em um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Assim está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou um ser vivente. O último Adão, espírito que dá vida. Não foi o espiritual que veio primeiro, mas o natural. Depois dele, o espiritual. O primeiro homem era pó da terra. O segundo homem, do céu. Os da terra são semelhantes ao homem terreno. Os que são do céu, ao homem celestial. Se nós confessamos Jesus como Senhor e Salvador, nós somos da terra ou somos celestial? Como tivemos a imagem do homem terreno, assim teremos a imagem do homem celestial. Assim teremos futuro, né? Irmãos, eu declaro a vocês que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Eis que eu digo um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados em um momento, em um abrir e fechar dos olhos, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Pois é necessário que o que é corruptível se revista de incorruptibilidade e o que é mortal se revista de imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi tragada pela vitória. Aleluia. Onde está a morte? A sua vitória. Onde está a morte? O seu aguilhão.
O aguilhão da morte é o pecado, e o poder do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, olha a conclusão aqui, irmãos. Portanto, agora que vocês já sabem de todas essas coisas, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e inabaláveis. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não é inútil. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, a tua palavra é a verdade, a tua palavra é vida, a tua palavra é como espada. Então, que nessa manhã ela faça divisão entre aquilo que devemos ouvir e obedecer e o que devemos abandonar em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém, amém. Esperança. Estamos falando sobre uma esperança. Esperança não apenas para essa vida, mas esperança que vai além destes dias. Estamos falando da eternidade. Paulo está tentando trazer a memória daquele povo que enquanto os dias passam, enquanto eles fazem parte de uma cidade, de um povo, de impuros lábios, de um povo que não ama a Deus, mas eles devem ser o sal da terra. Eles devem se posicionar como aqueles que creem e têm esperança. Eles devem dar um bom testemunho. Paulo sabe que a igreja, e agora eu me refiro a nós cristãos, nós passamos por momentos difíceis, enfrentaremos dificuldades, seremos questionados, enfrentaremos lutas, mas precisamos estar prontos a responder àqueles que têm dúvidas quanto à sua fé. E Paulo está dando uma resposta à dúvida que o povo tinha naquela época. 1 Coríntios 15, de 3 a 5, eu já destaco aqui com você o fundamento, a base do Evangelho, a base do que nós cremos. Paulo está falando sobre a ressurreição. Se Jesus não houvesse ressuscitado dentre os mortos, seria inútil nós estarmos aqui reunidos agora. A base da nossa fé, da fé cristã, é a ressurreição de Jesus dentre os mortos, de Jesus Cristo. Você sabe, porque nós já estudamos aqui em outros momentos, a morte não podia reter Jesus, porque em Jesus não havia pecado algum. Isaías 53, ele veio, ele morreu no nosso lugar, não havia nele beleza, formosura, nada. Mas havia nele, o que havia em Jesus? O Espírito de Deus, obediência, santidade. Jesus, ele carregou, ele levou sobre si as nossas dores, as nossas transgressões. O castigo que nos traz paz hoje estava sobre ele. Jesus morreu no nosso lugar. A salvação ela é pela graça, mas não foi de graça. Cantamos uma canção que diz: eu sei que foi pago um alto preço. Foi pago um alto preço. Tem uma outra canção que nós cantávamos assim, nós não cantamos mais assim aqui na TIB, né? Nós cantávamos que eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz, porque o preço a gente sabe. O preço foi o sangue de Cristo, foi Cristo entregue, derramado, moído naquela cruz no nosso lugar. E aí nós mudamos aqui a letra, né? Nós cantamos, eu nunca saberei o peso, porque o peso de verdade eu não sei. O peso que Jesus suportou naquela cruz. A salvação é pela graça, mas não foi de graça. O evangelho que foi transmitido por meio dos apóstolos, e Paulo reitera aqui, Cristo morreu pelos nossos pecados. De graça, pela graça, mas não é de graça, ele morreu pelos nossos pecados. Segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Segundo as Escrituras, ele apareceu, e Paulo ele vai reforçar aqui, que não é uma história para boi dormir, que está sendo contada, mas é um fato real que aconteceu. E Jesus não apareceu apenas para aqueles que estavam ali se relacionando com ele e criam nele. E ele faz um destaque aqui nesse texto que mais de 500 pessoas viram Jesus ressurreto. E dentre os quais alguns ainda estavam vivos quando ele escreve essa carta. Então eram testemunhas ocular, testemunhas de ter conversado com Jesus, não apenas viram Jesus subindo e indo aos céus, mas se relacionaram ainda com Jesus em vida. Quantos dias Jesus passou no meio do povo após a sua ressurreição? Quantos irmãos?
Não foi 4 não, fiz assim, tá bom? Mas não foi 4, foram quantos? 40 dias. 40 dias. Nós estudamos o livro de Atos e nós vimos o evangelho sendo propagado. Mas tudo começou ali, em Jerusalém, Samaria, Judéia. E agora o evangelho ele está se propagando cada vez mais até os confins da terra. Atos 2:31 é como se, você vai ver aqui Pedro na sua mensagem, né, pregando ali aquele povo, que agora vê o Espírito Santo de Deus descer. Ele usa o texto, se eu não me engano, não lembro agora qual capítulo de Salmos, mas ele olha para Davi, assim, aquilo que Davi havia profetizado que aconteceria, que da sua linhagem viria um Salvador, viria um libertador, aquele que não enfrentaria a morte, e agora se cumpre, Atos 2:31. É interessante pensar que não apenas aquilo que... não estamos falando de algo superficial apenas, que está aparente, mas estamos falando de uma realidade espiritual, a realidade da ressurreição. Embora você não conheça ninguém, não tenhamos ninguém aqui em nosso meio que ressuscitou dentre os mortos ao terceiro dia, nós ouvimos, nós aprendemos e nós testemunhamos que Jesus ressuscitou ao terceiro dia. E precisamos descansar nessa certeza de que, assim como Ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos com Ele. A morte para o cristão não é uma penitência. A morte para o cristão não é um peso. A morte física para mim e para você é uma promoção. Mas quando eu pergunto, quem quer ser promovido, levanta a mão. E aí, quem quer ser promovido hoje? Levanta a mão, né? Por que será que nós sofremos quando pensamos na morte? Porque pensamos na separação, pensamos no distanciamento, olhamos muitas vezes para a morte como perda, olhamos para a morte como se, e de fato a morte, já estudamos também sobre isso, olhamos e sabemos que a morte não foi o plano de Deus, não era propósito de Deus que o homem morresse, mas a morte entrou no mundo por causa do pecado. E Paulo diz, se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm e ainda estão em seus pecados. Nós vamos para Romanos e aprendemos que o salário do pecado é mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por meio de Cristo Jesus. Já sabemos que há uma consequência pelos nossos pecados que se chama morte. Mas sabemos também que temos Deus acessível, que por meio de Jesus Cristo nós recebemos a salvação. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo as primícias dentre aqueles que dormiram. Visto que a morte veio de um homem só, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Aleluia! É algo que deve nos alegrar e passamos agora por um tempo de celebração, tivemos nosso culto de Páscoa, relembramos a morte, relembramos a ressurreição de Jesus. E quando relembramos a ressurreição de Jesus, como o nosso coração está? Quando temos a lembrança em nossa mente de que Jesus morreu em nosso lugar, como nós vivemos, como nós nos posicionamos, como nós temos nos posicionado diante das circunstâncias da vida. A nossa expectativa está sendo que as coisas se resolverão após a morte física. Quando tiver um corpo glorificado, as coisas vão ser melhor. Pastor, eu vivo naquela ansiedade de receber um corpo glorificado, porque isso aqui é ruim demais. Aqui está muito ruim, está muito difícil, mas enquanto você não é promovido para receber esse corpo glorificado, o que você está fazendo com o corpo que Deus te deu por meio desse corpo? Estudamos em outro momento, você pode acessar lá no YouTube, falamos sobre mordomia do corpo. Lembram-se disso? Dessa mensagem? Alguns me pararam ali no final do culto e disseram assim, pastor, hoje a gente nem vai sair para comer pizza, né? Porque falou sobre mordomia do corpo, então aí, olha pastor, essa semana agora eu vou para a academia, né? Porque, meu Deus do céu, mas não tem a ver apenas com o cuidado físico do corpo, mas estamos falando de atitudes, o nosso posicionamento por meio desse corpo. Esse corpo é corruptível, sim ou não?
Esse corpo ele já foi revestido de incorruptibilidade, sim ou não? Sim ou não? O Espírito de Deus habita em você, sim ou não? Você é perfeito, sim ou não? Mas você é chamado para ser perfeito, sim ou não? Sim. Agora eu te peguei, né? Eu não, foi a palavra que te pegou, né? Então você foi chamado para ser perfeito. Sejam santos. Porque sem santidade... E Paulo dá aqui um bom puxão de orelha que ele diz assim, olha, vocês têm que viver como quem tem esperança. E aí ele dá um puxão de orelha e ele diz assim, ó, as más companhias... Eu sempre digo isso aqui, não é ditado de mamãe, né? Mamãe dizia assim, olha, cuidado, porque as más companhias corrompem os bons costumes, mas é a palavra de Deus. As nossas atitudes, as pessoas com quem a gente anda, com quem a gente se envolve, com quem a gente se relaciona. Nós precisamos, e eu não estou dizendo que você não pode se relacionar agora, conversar, e ter relacionamentos com pessoas que não amam a Deus, não é isso. A questão é a intencionalidade nesses relacionamentos. Eu não posso ser alguém que é influenciado, mas eu preciso ser um influenciador. Eu preciso é ótimo, né? Eu e o Cascão, né? Cebolinha, né? Eu e Cebolinha, vocês conhecem. Eu e Cebolinha. Então é isso, você precisa, irmão. Você precisa transbordar Jesus. Salmos capítulo 1, versículo 1, o que é que diz? Me ajuda aí. Eu vou te ajudar. Não coloca ainda não, irmão. Bem-aventurado, começa com bem-aventurado. Aleluia. Bem-aventurado. O homem que não se detém no caminho dos ímpios, nem se assenta à roda dos escarnecedores, no caminho dos pecadores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Qual é o caminho? Como nós estamos vivendo? Nós estamos vivendo como aqueles que creem ou vivemos como aqueles que não creem? Nós cremos na ressurreição de Jesus entre os mortos. Nós temos então esperança. Nós esperamos com confiança. Tem tantas canções lindas, né, que remetem a mensagens bíblicas, a textos bíblicos. Tem uma música que diz, eu espero em ti, pois sei que és fiel, mas eu também sei que os teus caminhos são mais altos. Não importa quando, como ou se acontecerá, mas para sempre eu te seguirei, para sempre eu te bendirei. Eu acho que é isso que a canção diz. Você acredita? Você confia? Você vive essa esperança que não importa se vai acontecer o que eu quero, não importa o que Deus vai fazer, uma coisa eu sei, que todas as coisas cooperam igualmente para o bem daqueles que amam a Deus. Deus está agindo por meio das circunstâncias, eu preciso crer. Nossa esperança deve moldar como nós vivemos hoje. A nossa esperança deve moldar como nós vivemos hoje. Nós não precisamos, nós devemos ter o cuidado para que não sejam as atitudes que moldem quem nós somos. O nosso caráter deve ser moldado ao caráter de Cristo. Irmãos, quando eu penso que o meu caráter tem que ser moldado ao caráter de Cristo, olha, é o nível mais superior que eu conheço. Não existe ninguém mais santo, mais puro, mais perfeito, ninguém. Ele é incomparável. O padrão é alto. Seguir a Cristo requer renúncia, requer entrega, rendição, quebrantamento.
Quando eu chego com o irmão, eu digo assim, irmão, o que é que você tem que fazer com esse seu inimigo aí, o que está acontecendo? Dá uma pancada nele, pastor. Não, não é dar uma pancada nele. Nós temos que orar, nós temos que amar. Ou alguns até dizem assim, a Bíblia... Olha só o que o irmão diz. Pastor, a Bíblia diz que tem que amar. É a Bíblia que diz que tem que amar. A Bíblia diz que tem que amar, pastor, mas o senhor sabe que é difícil, né? E nesse corpo a gente passa... É assim, pastor, é que eu ainda não consigo ser igual ao senhor. Diz, mas nem tem que ser igual eu. É ser igual a Jesus. Aí você olha para... Pensando aqui agora num relacionamento conjugal, né? Aí a esposa tem aquele marido que ele é pacificador, é mais calmo, né? É tranquilo. Aí ele diz assim, olha, pastor, se você não está vendo aqui, esse homem não faz nada. Então, ele já morreu com Cristo, aleluia, né? Glória a Deus, ele já está crucificado com Cristo. Pastor, ele está, mas eu tenho que estar também. Nós temos que estar, crucificar. Já estou crucificado com Cristo, agora já não vivo mais. Mas Cristo vive mesmo? É uma pergunta, irmão. Vive mesmo? Vive. Cristo vive em mim. Viva como... Eu pensei várias vezes enquanto eu escrevia. Vocês sabem, eu sempre escrevo nos tópicos aí, alguma frase para te chamar a atenção, e eu pensava ali, como que eu posso escrever? Eu disse, gente, não tem forma mais simples, eu preciso escrever, viva como um verdadeiro cristão. Viva como um verdadeiro cristão, não se deixe enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Como os justos, recuperem um bom senso e parem de pecar, pois alguns há que não têm conhecimento de Deus. Digo isso para a vergonha de você. Ele está dizendo assim, tem gente que é ignorante, tem gente que não conhece a verdade, tem gente que ainda não conhece em Jesus, mas você que já conhece a Jesus, viva como alguém que conhece a verdade. Você está entendendo? Diga amém. Irmãos, ser cristão é ser parecido com Cristo. Filipenses, embora sendo Deus, ele não usurpou que ser Deus era algo que ele devia apegar-se, mas ele esvaziou-se a si mesmo, ao ponto de enfrentar a morte, morte de cruz. Jesus se fez maldito no nosso lugar. Aí sabe o que acontece? Mas eu, cristão, mas eu não posso ser envergonhado, porque assim o Senhor vai me preparar um banquete, um banquete na presença dos meus inimigos, né? E aí Ele vai me ungir, e o meu cálice vai transbordar. Gente, que visão mais distorcida do Evangelho. Não, pastor, mas é a Bíblia, é a palavra. Tá bom, mas ele disse também que você vai enfrentar o quê? Perseguições. Que quem quiser seguir Jesus vai enfrentar o quê? Perseguição. Nós vamos ser perseguidos. Se você não está sendo perseguido, tem alguma coisa de errado acontecendo. Talvez você esteja indo não na contramão do mundo, mas na mesma mão do mundo. Pede misericórdia, irmão. Diga misericórdia. Deus tem misericórdia de mim se eu estou indo por esse caminho. Viva como um verdadeiro cristão. E eu destaquei enquanto líamos o capítulo, aqui entramos no versículo 27, o primeiro homem era do pó da terra, o segundo homem do céu. O primeiro homem que ele se refere a Adão, o segundo homem é Jesus. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno, os que são do céu ao homem celestial. Assim como tivemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem celestial. Aleluia. Você crê nisso? Você crê nessa verdade? Irmão, você vai receber um corpo glorificado. Eu não creio que as nossas memórias serão apagadas. A gente estava em uma discussão, não, era uma conversa teológica, né? Só teólogos sentados à mesa, conversando, e cada um jogando um pensamento ali, conjecturando questões teológicas. E eu ficava me perguntando e pensando sobre essa questão agora da nossa mente. Como será a nossa mente glorificada? Aí o outro colega teólogo olhou para mim e disse assim, olha, né, eu ouvi um outro colega nosso dizer que acredita que a gente vai receber só um upgrade assim na mente.
né? A gente já vai receber todas as informações de tudo que aconteceu. Então, a gente já vai ter as informações e as respostas para dúvidas que nós temos. Porque eu perguntei para ele assim, você acha mesmo, né, que depois que eu estiver na eternidade com Cristo, com o corpo glorificado, que eu vou estar me fazendo pergunta, Deus, por que Eva fez isso? Por que foi desse jeito? Eu não acredito nisso. Ele disse assim, é porque todas as informações já vão estar lá no teu cérebro. Você já vai receber tudo isso daqui. Eu disse, será que é o cérebro mesmo? O que vai ser? Como é que vai ser? Ele disse, não sei como vai ser. Né? Eu disse, vamos conectar, será um HD na minha cabeça? Né? Novo, o que vai ser? Não sei. Mas uma coisa eu sei. O mais importante é que eu estarei com o meu Redentor. O mais importante é a presença do Senhor. Aí a Radassa, né? Minha filha mais nova, de 4 anos, ela tem feito bastante algumas perguntas para a gente e afirmado também. Né? Ela diz assim, quem morre e tem Jesus vai para onde? Aí ela disse, para o céu, né? E quem não tem vai para o inferno, né? Vai para o inferno. Quem não tem vai para o céu e vai para o inferno. Né? E esse colega nosso, irmão nosso em Cristo, né, congrega aqui com a gente, ele disse assim, as pessoas, muitas igrejas não falam sobre inferno, não estão conversando, não pregam mais sobre inferno. Aí eu olhei para ele e disse, eu prego sobre o inferno, né? Eu falo que o inferno existe, mas a boa notícia não é que o inferno existe. A boa notícia é que Cristo está acessível. É essa boa notícia que eu vou comunicar, mas eu preciso relembrar vocês que são as nossas atitudes, as nossas obras, que elas revelam quem nós realmente somos. Observe a minha expressão, elas revelam quem nós realmente somos, mas elas não determinam onde nós estaremos. Por que eu estou dizendo que elas não determinam onde nós estaremos? Porque a salvação não é pelas obras. Então não pense assim, que aí você olha e diz assim, pastor, olha lá, aquele irmão, ele é tão bom, só falta Jesus para ele. Irmão, Jesus não é o que falta, Jesus é o tudo que ele precisa. Você entendeu? Jesus é o tudo. Pastor, é meu filho, né? É meu filho, ele só está afastado da igreja. Então, eu acho que ele está afastado de Jesus também. Não, pastor, é só da igreja, pastor, mas é um homem bom. Irmã, não é um homem bom, irmão, não é bom, né? Não é. É pecador, é imperfeito, é falho. O que nós temos que fazer é orar pela conversão e dar o que? O bom testemunho. O nosso chamado é para anunciar o evangelho. É para anunciar que, embora nesta vida, eu e vocês sejamos em um corpo corruptível, venhamos a enfrentar por lutas, por desafios, por problemas, por dificuldades, assim como o nosso Redentor vive, com Ele também nós viveremos e reinaremos. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Passamos muito tempo dedicando a nossa vida em buscar, alcançar resultados. Passamos muito tempo fazendo as coisas do nosso jeito e alguns pensam até que, mas sabe o que é, pastor? O Ministério de Louvor pode vir, né? Eu quero cantar com a igreja, junto com vocês, a última canção. Acho que ela está bem conectada com a mensagem. Nós passamos muito tempo investindo o nosso tempo, o recurso que Deus colocou em nossas mãos, numa expectativa de retorno de coisas dessa vida. Mas se a nossa esperança está conectada e relacionada apenas com as coisas dessa vida, comamos e bebamos, porque amanhã nós morreremos. Mas uma vez que a nossa expectativa vai além, irmãos, a eternidade já começou, você entende isso? A eternidade já começou. Você já está vivendo a eternidade. A questão é, você quer passar dessa para pior ou para melhor, né? Onde você estará a sua eternidade? Com o Senhor? Com o nosso Redentor? Ele vive, Ele está vivo. Mas
Acho que tem mais uma mensagem aqui. Aqui. O túmulo não é o nosso destino final. É apenas um ponto de transição para a glória. Essa frase aqui de Spurgeon me gritava no coração. A morte, o sepulcro, não é o nosso destino final. É a transição para a glória. Nós só vamos estar mais perto de Jesus. Tem uma canção que nós cantamos: mais perto eu quero estar, meu Deus, de ti. Aí começa a vir as provações, as tentações, e a gente diz assim: ai, vai para lá a provação, né? Gente, mas são nos momentos de dificuldades que nós mais nos aproximamos do Senhor. A alegria não é pedagógica. A alegria não é pedagógica. Nos momentos de alegria, nos momentos em que nós temos o recurso financeiro nas nossas mãos, saúde, nós temos até uma tendência de deixar Deus de lado. Mas nas dificuldades, nas perseguições, nas tribulações, nas lutas, nós crescemos no relacionamento com Deus. Vamos juntos cantar essa canção. Essa é uma realidade em que nós nos encontrávamos quando não conhecíamos a Jesus. Nós estávamos em pedaços, quebrados, distantes do Senhor, mas por meio da sua graça, nós nos tornamos filhos de Deus, nova criatura. Fique de pé. Em pedaços minha alma estava, mas por sua graça refeito sou. Sem nada em troca fui resgatado, me libertou, sublime graça, doce o som que salva o pecador. Fui cego e agora posso ver, perdido e me encontrou. Agora posso ver. Posso ver seus olhos de amor, para que eu possa viver. Sua vida Ele entregou. Mesmo com falhas, com as nossas imperfeições, ainda assim o Senhor nos vê e Ele nos perdoa se nós o buscarmos. Mesmo com falhas e com fraquezas, o teu tesouro em mim está. Minha vida entrego, serei teu vaso pro mundo ver o teu poder. Sublime graça, doce o som que salva o pecador.
sua vida naquela cruz. É pela graça, mas não foi de graça. Ele morreu no nosso lugar. Somos chamados para viver em santidade. Somos chamados para viver em novidade de vida. Somos chamados para fazer parte da multidão daqueles que andam na contramão do mundo. Somos chamados para transbordar Jesus. Somos chamados para viver como quem vive, não mais para si mesmo, mas como quem vive para aquele que morreu no nosso lugar. Você é chamado para ser luz em meio às trevas, para ser o sal da terra. Você é chamado para transbordar do amor de Deus até os confins da terra. Entrega o teu caminho ao Senhor. Faça a vontade do Senhor. Renda-se completamente ao Senhor. Não olhe para trás. Olhe para o Senhor. Confie no Senhor. Deixa Deus tratar contigo nessa manhã. Cante. Pois é que agora posso ver, perdido e me encontro. Sublime graça. Sublime graça, doce o som que salva o pecador. Pois é que agora posso ver, perdido e me encontrou. Agora posso ver, eu posso ver seus olhos de amor, para que eu possa viver sua vida. Ele entregou. Somente as vozes. Agora eu posso ver, eu posso ver seus olhos de amor, para que eu possa viver sua vida. Ele entregou. Feche seus olhos. Você entendeu a mensagem nessa manhã? Jesus ressuscitou dentre os mortos. E essa é a motivação, a nossa esperança. Temos a esperança que se com Ele morremos, com Ele também viveremos. Fale com o Senhor agora. Fale para Ele: Senhor, meu Deus e Pai, eu reconheço que fui chamado para viver uma nova vida. Eu reconheço que foi pago um alto preço para que eu pudesse viver. E nessa manhã, em nome de Jesus, perdoa-me por não ter guardado a Tua palavra no meu coração. Perdoa-me porque eu me deixei ser levado pelas minhas vontades, pela minha carne, porque eu me deixei ser levado pelo que eu ouvi, pelo que eu vi. Perdoa-me, Senhor. Perdoa-me porque eu sujei as minhas vestes. Perdoa-me, Senhor, porque eu não guardei a Tua palavra e errei o caminho. Perdoa-me, Senhor. Mas a partir de hoje eu quero me manter firme no Teu caminho. Purifica o meu coração, purifica a minha alma. Lava-me e serei limpo em nome de Jesus. Perdoa a minha incredulidade. Perdoa, Senhor, a minha falsa religiosidade. Perdoa, Senhor, tudo que fiz até aqui não tem agradado o Teu coração. Perdoa a minha hipocrisia. Perdoa as mentiras. Perdoa o adultério, o roubo. Perdoa, Pai, porque eu não tenho Te honrado com os meus lábios. Perdoa-me, Senhor, porque eu não tenho andado na contramão do mundo. Perdoa-me, Senhor. Mas a partir de hoje eu quero ser nova criatura. Então renova-me, renova a minha mente, renova a maneira de ver, de ouvir, de perceber as coisas. Dá-me sensibilidade espiritual ao ouvir a Tua palavra, colocando em prática para que eu não desvie mais do Teu caminho, em nome de Jesus.
Em nome de Jesus, usa-me em tuas mãos, para honra e glória do teu nome, nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. Amém, 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 igreja. Você pode sentar-se, que esta palavra possa ser aplicada em nossos corações, e que possamos sair daqui e colocá-la em prática em nome de Jesus. Você que está conosco pela primeira vez, tem um presentinho especial ali atrás. Sejam muito bem-vindos, que Deus abençoe em nome de Jesus. Esse é o lugar que nós escolhemos para cultuar e conhecer mais de Cristo. Seja muito, muito, muito bem-vindo. A Terceira Igreja Batista é um lugar para recomeçar com Deus. Então, que Deus abençoe a sua vida. E eu quero orar, encerrando o culto nessa manhã. Estende as suas mãos, feche os seus olhos, baixe a sua cabeça. Vamos orar nesse momento. Pai, muito obrigado pela tua igreja, pelo teu povo aqui reunido. Obrigado por cada um que pôde chegar e participar desse tempo de culto ao Senhor. Agora eles retornarão às suas casas. Oramos para que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do amado e doce Espírito Santo continuem sobre cada casa e sobre cada família, em nome de Jesus. Amém, amém. 1 minuto de oração silenciosa, você poderá sair do seu lugar. E você que está em casa, eu te espero para o culto presencial logo mais à noite. Deus abençoe.